Boa noite, irmãos. Uma feliz semana para todos. Agora, pontualmente, 20 horas. E eu queria dar início à programação aqui, colocando duas músicas para cantarmos todos juntos. Então, convido a todos a entoarmos esses hinos aqui a Deus. Eu vou compartilhar minha tela para que todos possam acompanhar a letra, tá bom? Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, imploro transformar a minha vida em uma canção. Lado a lado aqui, em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé na luz teu amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joia somos nós, a terra do lar, fazendo o mundo
perdurais colunas de palácios lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Lá nas mansões celestiais. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo? Estamos sim, perfeitamente. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. É com muita alegria que nós estamos aqui, todos reunidos com o distrito, né? Não só a igreja do Pilarzinho, mas também a igreja do Pinheiros, Jardim Pinheiros, a igreja do Vila Marta. Nesse momento de pandemia, enquanto nós não podemos abrir as nossas igrejas de forma como gostaríamos, né? E nós estamos estudando aí o livro do Eventos Finais, né? Estudamos os 2 primeiros capítulos e hoje nós vamos estudar o 3º capítulo com um grande amigo meu. O nome dele é Tiago Icassati. Ele o conheci aqui em Curitiba. Ele trabalhou por um bom tempo na União Sul Brasileira, na Grande Sul Paranaense também, enquanto não tinha divisão dos campos. E hoje o Tiago, ele faz parte da equipe do IATEC. Para quem não conhece, o IATEC é o Instituto Adventista de Tecnologia, com sede ali em Hortolândia. Basicamente, eles cuidam ali dão um suporte técnico, cuidam de toda a infraestrutura e desenvolvimento, manutenção de sistemas da igreja. A parte tecnológica da igreja é ali com eles, tá bom? Agora, nesse momento, eu convido vocês, antes de nós estudarmos aí o tema do capítulo 3, eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, você que está com a sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Aqui nós temos uma linda promessa de Deus para nós, escrita aí por Moisés, e vem bem a calhar nesse momento que nós estamos vivendo, né, no mundo. Então, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Deixa eu ver aqui quem pode ler para a gente fazer um culto mais participativo. O Everson, não sei, eu acho que o Everson está entrando agora. Deixa eu ver. A irmã Leia, você consegue ler para nós aí? Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Só um momento, Gustavo. Já li. Uhum. Só repete o verso para mim, por favor, Gustavo. 32, versículo 4. Certo. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Lindo texto, né? Esse texto vem nos mostrando, obrigado, Lé, que a fidelidade de Deus não falha para conosco, para com seus filhos, né? Tudo que Deus faz é bom, é justo, sem erros. Deus não falha. E quando Deus age, eu e você nós podemos ter a certeza e a confiança de que Ele vai fazer o melhor. Porque Deus é fiel, Ele é como uma rocha, né? Ele não falha, Ele não erra e todos os seus caminhos são justos. Nesse momento que nós estamos passando, né, de pandemia,
Esse momento onde muitas pessoas sofrem dentro de casa com medo, com receio do que vai acontecer no futuro, não só em relação à doença, mas também em relação à parte financeira, à parte da saúde. Nós temos que ter a confiança no nosso Deus, de que Ele é fiel, de que as suas promessas se cumprem e de que Ele vai cuidar do seu povo, né? E diante dessa fidelidade dele, nós como seres humanos temos que dar uma resposta diante da fidelidade, diante da proteção dele. E eu convido você, todos nós que estamos aqui participando desse culto, a dedicarmos o nosso tempo, a dedicarmos a nossa vida, a dedicarmos a nossa família, os nossos dons, talentos, dedicarmos aquilo que as nossas finanças também ao nosso Deus em forma de adoração e agradecimento a Ele por sua fidelidade, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará por nós. Então é o momento de nós aproveitarmos esse momento de quarentena para nós dedicarmos a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos dons e talentos, a nossa família, ao nosso Deus que é fiel, porque justos e verdadeiros são os seus caminhos. Então nesse momento eu convido você a fechar os olhos para juntos nós fazermos uma oração e eu convido a Cris, para fazer uma oração, se possível, Cris, por gentileza. Boa noite. Boa noite, Cris. Vamos orar então? Oremos. Pai querido que está nos céus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar a sua palavra. Venha agora usar um irmão que vai nos passar o estudo de mais um capítulo desse livro e que ele seja um instrumento em suas mãos e que nós possamos compreender cada vez mais a sua palavra. Fique com cada um de nós aqui, nos abençoe, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cris. Tiago e Cassati, então agora o momento é todo seu. Fique à vontade e que Deus te use nesse momento. Bem, tudo bem, irmãos? Privilégio estar com vocês aí nesse culto especial no domingo. É muito bom saber que nossos irmãos estão estudando a palavra de Deus, estão aprendendo um pouquinho mais sobre aquilo que Deus tem revelado em sua palavra através de seus profetas. E que bom que a gente pode ter conhecimento do nosso Deus maravilhoso, mas mais importante do que conhecer profecias, conhecer tantas coisas que estão à nossa disposição e cabe a nós estudar, é conhecermos também o nosso próprio Deus, conhecermos Ele de forma pessoal. E eu gostaria de iniciar essa mensagem do capítulo 3, falando para vocês, vou compartilhar aqui o material que preparei para hoje. Compartilhar aqui. Não preciso colocar som. Não. Uma forma ainda diferente, né, que a gente tem tido como igreja, se reunir e a gente fazer vídeos, é algo que a gente não estava tão acostumado, mas com o tempo já, acho que cada um de nós já está se acostumando a uma nova realidade e a esses encontros que a gente está tendo aqui. Então, eu gostaria de traçar o assunto do capítulo 3, começando a falar para vocês sobre encontros, né? Acredito que os mais românticos aí gostam de ter encontros. Gustavão aí, eu sei que ele é romântico, né, Gustavão? Romântico e tal, gosta de marcar encontros. E quando você vai marcar um encontro, né, colocar ali na sua agenda e tal, existem alguns elementos importantes que as pessoas sempre
sempre pergunta, né? Quando a gente vai marcar um encontro, quem vai estar, qual o motivo, né, desse encontro, o local onde vai ser, onde a gente vai se reunir e tudo mais, a data e hora, e quais são os preparativos. Vamos supor que se for fazer um junta-panela, você vai falar assim, eu levo tal coisa, o outro leva outra e tal, e assim por diante. Então, você faz alguns preparativos para esse encontro. Você sabe quando ele vai acontecer, quem vai estar lá, e a razão da gente estar fazendo aquele encontro, né? Então, esses aqui são elementos básicos de um encontro. E vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Um encontro que a gente marcou agora, que a gente está vivenciando nesse momento. Nós tivemos ali o Gustavo como anfitrião, ele me convidou para estar aqui falando nesse momento para vocês. Eu fui o convidado para estar ministrando esse momento juntamente com vocês, mas vocês, membros, também estariam presentes nesse encontro. E o motivo pelo qual nos reunimos é nós fazermos um culto ao nosso Deus, adorarmos o nosso Deus. E a data, né, 31 de maio, é o último dia aí de maio, e às 20 horas foi o horário marcado, e o local é remoto, a gente está fazendo isso via Zoom. E os preparativos para esse encontro, tanto para mim, que estou aqui falando, quanto para vocês também que estão participando, é estudar o livro Eventos Finais, especialmente o capítulo 3. Esses seriam os preparativos para esse encontro que a gente está tendo aqui. Muito bem. E aí eu queria dar mais um exemplo, assim, como forma de introdução ao assunto que a gente está falando, que Jesus ele tinha um encontro sempre marcado com Adão e Eva no Jardim do Éden pela viração do dia. Então, toda vez que dava o pôr do sol, então Jesus ele se fazia presente com os nossos pais e ele então conversava com eles, tinha um momento de comunhão com eles. E também nós temos a oportunidade de termos hoje ainda esse tipo de encontro. A cada viração do dia, Deus o espera para que você possa ter um contato com Ele. Num culto familiar, pela manhã também, você pode ter um encontro marcado com Jesus. E assim era com Jesus, né? Ele tinha sempre esse encontro. Acontece que o pecado, ele quebrou esse relacionamento próximo, a gente sabe disso, e Cristo ele marcou um encontro bem específico. Você lê isso lá em Gênesis 3, verso 15, né? Ali é dito uma promessa de que o Messias viria, a semente da mulher, e que essa semente, esse descendente, ele esmagaria a serpente. E a serpente o feriria no calcanhar. Veja que nesse encontro que Jesus marcou, ele não diz a princípio a data e nem a hora. Interessante, ele fala alguns elementos do encontro, mas ele não diz exatamente quando, qual é a data, qual é a hora desse encontro que ele teria conosco futuramente. E até interessante que Eva, ela acredita, e o livro Patriarcas e Profetas mostra isso, que Eva ela achava que o primeiro filho dela já seria o descendente, né? A semente que ela queria resgatar eles da situação do pecado. Então eles estavam sempre preparados para que, bom, em algum momento vai vir a promessa, né? Prometido Salvador vai vir. E por meio de Daniel, enfim, essa questão da data de quando Jesus viria,
ficou mais evidente, ficou mais claro. Se a gente ler um pouquinho lá, Daniel capítulo 9, fazer um estudo sobre as 70 semanas, então a gente vai entender ali que Jesus, agora na época já de Daniel, é que fala exatamente quando que ele viria, né? E então a gente tem ali, Adão se preparou para os seus dias, Abraão se preparou para os seus dias, somente Daniel soube que não seria nos seus dias. Mesmo assim, essa informação ela foi uma informação selada, de forma que o verdadeiro entendimento só se daria após a morte do próprio Jesus. Os discípulos estavam com o seu entendimento cerrado, fechado para isso, e eles compreenderam depois quando Jesus abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem entender de que a data e a hora já estava marcada para aquele evento específico. Muito bem. E o motivo é não postergar o devido preparo. Esse foi o motivo pelo qual Deus não revelou já de antemão a data e a hora para eles. Não negligenciar, né? Essa pergunta, quando, é uma pergunta muito interessante. Os discípulos a fazem para Jesus, num contexto em que os discípulos falam assim para Jesus: Jesus, olha só que bonito que é esse santuário, não é verdade? Olha como ele está bem enfeitado, como ele está bem pintado. É muito bonito os edifícios que compõem o santuário. E Jesus olha para tudo aquilo e fala para os seus discípulos: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Quando eles ouviram isso, na hora a mente deles começou a passear pelas profecias de Daniel, e eles começaram a pensar: nossa, o santuário vai ser destruído. Jesus está falando que o santuário vai ser botado por terra. Isso nos recorda uma profecia lá de Daniel, ou várias profecias, na verdade, de Daniel, que fala sobre um poder que iria se levantar contra o santuário, e quando o santuário fosse destruído, depois de um tempo, Deus iria restaurar o poder a Israel. Então, naquele momento, eles voltaram a curiosidade e falaram assim: quando? Só que o quando desse segundo encontro, que é quando Jesus vem nas nuvens do céu e restaura o seu reino aqui na terra, né? Aquela pedra pequena que vem, destrói a estátua de Daniel e que instaura um novo reino que durará para sempre. Não é dito quando, mas é dito que será depois dessa ação contra o povo de Deus, dessa ação contra o santuário. Então, por isso, amigos, os discípulos, eles se questionam e perguntam para Jesus: tem como a gente saber agora? Então, eles tinham em mente alguns textos. Se você quiser bater uma foto aí, tirar um print aqui desses textos, e depois você estudar um pouquinho, é mais ou menos isso aqui que passava na cabecinha dos discípulos naquele momento. Alguns textos que falam sobre um chifre pequeno que iria destruir o santuário contínuo, o santuário ia ser lançado por terra. Daniel capítulo 8, capítulo 9 também fala sobre isso. Capítulo 11, verso 31 fala sobre isso. Capítulo 12, verso 11 também fala sobre isso. Então a gente tem alguns textos que apontam para isso, e eles estavam pensando: olha, esse vai ser o momento em que vai fechar tudo. A gente vai ter o fim de todas essas coisas, e então haverá paz perpétua. Eles queriam saber realmente. Então é isso que vocês tinham que ter em mente, assim. Por que Jesus agora vem responder agora? Essa inquietação deles era uma inquietação que surgiu por causa do santuário e apontava para algo futuro. E algo que nós também cremos, que é a segunda volta de Jesus, quando ele vai restaurar todas as coisas. Se você fosse um dos discípulos, né, o que passaria por sua cabeça?
eu também acredito que você também teria essa curiosidade de perguntar quando, qual é o momento, né? Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, estar onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ora, Jesus, ele pegou a profecia e ele deu duplo cumprimento dessa profecia, né? Uma apontando ali para a destruição de Jerusalém, que eles precisavam se proteger disso, e Jesus, em sua misericórdia, ele aproveitou essa pergunta também para trazer uma informação importante para eles se protegerem. Mas, ao mesmo tempo, se Jesus mostrasse para eles todos os eventos que iriam passar pela frente, talvez eles se desanimariam. Então, em sua misericórdia, Jesus ele misturou os dois eventos por misericórdia aos seus discípulos, né? Então, a gente tem aqui o fim e o reestabelecimento do reino, né? A gente tem ali todos os impérios já tinham passado. Veja, eles estavam na época de Roma. Já tinha passado Babilônia, já tinha passado Medo-Pérsia, já tinha passado Grécia. E eles estavam vivendo praticamente no último império, né? Na visão deles. O que faltava era o surgimento de um chifre pequeno que pisaria o santuário. Então, e era disso que Jesus estava falando. E após essa abominação assoladora, então, o reino de Israel seria restabelecido. A pergunta era quando? Teria como a gente saber? A gente tem aqui 3 momentos, né, da destruição do santuário, né? A primeira, muito conhecida de nós, é quando Nabucodonosor ele invade pela última vez Jerusalém e ele destrói completamente o santuário e não fica pedra sobre pedra. Foi isso em 587 a.C. E depois a gente tem em Roma, né? Roma, no ano 70 depois de Cristo, também destruiu o santuário que foi erigido por Herodes. E depois nós temos um outro santuário que ele também é pisado, lançado por terra, que é o santuário celestial. Mas esse seria pisado somente a partir de 508 e durante 1260 anos. O momento pelo qual a intercessão que Cristo faz no santuário celestial, ele então é lançado por terra e é substituído por intercessão de bispos. E aqui a gente tem o maior traçado profético da Bíblia, que é as 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria restabelecido, seria purificado, seria restaurado. Então, essa verdade do santuário, ela somente foi restaurada de que Jesus é o nosso intercessor, de que somente Jesus pode ser o nosso Salvador e interceder por nós. Isso se deu plenamente somente depois de 1844, embora desde a época dos reformadores, os reformadores já tratavam disso ali em 1570, 1520, na época de Martim Lutero. A gente já teve um grande movimento do protestantismo, mas definitivamente o olhar do povo de Deus foi voltado para o santuário celestial. E o que Jesus faz ali, numa obra grandiosa, inclusive naquele momento iniciando o seu trabalho nos santuários, no Santo dos Santos, né? Então, é que a gente tem essa verdade do santuário sendo restabelecida. Então, Ellen White, ela fala no livro aqui, Eventos Finais, né, de que depois de 1844 nós não teríamos um traçado profético delineado de tempo. Ou seja, isso vem exatamente de acordo com aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, né? Olha lá o que Jesus falou em Atos 6, verso 7. Diz assim: Senhor, os discípulos perguntando, Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes Jesus,
Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, pela sua própria autoridade. O Pai reservou isso para a autoridade dele. É algo que compete somente ao Pai. Ele reservou isso para ele, Jesus falou. Então, amigos, não compete a vocês saberem os tempos. Não compete a vocês saber os tempos relativo a isso. Depois, Jesus também fala lá, em Mateus 24, 36, diz assim, mas daquele dia e hora, que é um dos elementos de um encontro, né? A gente está falando aqui de um encontro, grande encontro, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Um elemento importante a gente não tem desse encontro, que é a data e a hora. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Interessante, Jesus novamente fala que é algo que pertence apenas ao Pai. Vem uma inquietação, né? Ninguém sabe. Talvez muitos de vocês aí fiquem se perguntando, por que será que Jesus, né, não sabe? Será que Jesus não sabe? Ele é Deus, é algo que pertence à divindade. Alguns falam que é porque Jesus ele estava numa condição humana, no Mateus 24 ali que ele fala, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, senão o Pai. Só que a gente tem um problema aí que é de Atos capítulo 1, verso 7, que ele fala que Jesus ele já tinha sido ressuscitado, né? E aí, mesmo ali, ele não sabia, né? Então, alguns estudando aí a própria língua do grego, e ajuda bastante quando a gente vai fazer uma tradução bíblica, né? A gente tem aqui uma tradução, nova versão internacional que tem aqui. Quando você vai fazer uma tradução, você pode traduzir de várias formas, né? E essa é uma forma plausível, ninguém sabe. Mas talvez a melhor forma que a gente teria de tradução seria: ninguém fará saber, nem os homens, nem os anjos, nem o Filho, nem o Espírito, somente o Pai. Isso o Pai reservou para a sua própria autoridade. É o que ele afirma também lá em Atos capítulo 1, verso 7. E olha só que interessante, né? É uma prerrogativa esse fazer saber a nós, fazer saber o dia e a hora da volta de Jesus é uma prerrogativa somente do Pai. Nem é do Filho, do Espírito, dos anjos, de ninguém, é do Pai. E veja como Ellen White trata isso no livro Grande Conflito, né? No momento do livramento dos santos, no capítulo ali do livramento dos santos, vocês vão encontrar esse trecho aqui. Diz o seguinte: o céu abria-se e fechava-se, e estava em comoção. As montanhas tremiam como vara ao vento, e lançavam por todos os lados pedras irregulares. O mar fervia como uma panela, e lançava pedras sobre a terra. E falando Deus, o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com seu povo, proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. Amigos, isso aqui é muito sério. Esse texto ele está falando que nós só vamos ter conhecimento do dia e da hora da vinda de Jesus depois que todas as coisas passarem. Vai ter a angústia de Jacó, vai ter o decreto dominical, vai ter tantas coisas que a gente sabe que já está aqui para nós. Mas somente depois de todas as coisas, já no finalzinho, assim, na prorrogação, é que a gente vai saber exatamente essa questão do dia e a hora. E por que eu digo que é algo muito sério? Porque se nem o próprio Jesus avançou nesse tema, nós deveríamos ter um pouco de cuidado também em marcações de datas. E é por isso que a Ellen White, no Eventos Finais, ela começa chamando muita atenção sobre membros adventistas que marcam data, ou mesmo que não sejam adventistas. Marcar data é um erro muito grande.
Isso compete somente, exclusivamente ao Pai. Né? Aqui eu coloquei até uma criancinha lá. Quem faz isso é como se estivesse fazendo isso aí, ó, entrando na boca do jacaré. É um grande perigo. Essa questão também de querer saber quando e tal, por que Jesus ele nos privou desse conhecimento? Também nos privou de alguns perigos, né? O perigo de nós negligenciarmos o preparo espiritual. A gente precisa se preparar. Lembra que Adão, Eva, Abraão e todos os nossos patriarcas, eles esperavam para os seus dias. O próprio apóstolo Paulo, ele esperava para os seus dias. Então, nós devemos estar preparados, nunca negligenciar o preparo da vinda de Cristo. Outra questão importante, quem marca datas, né, acaba gerando um sensacionalismo, uma excitação, um falso reavivamento, baseado no quê? Baseado no medo, baseado não no relacionamento que eu tenho para com Jesus, mas baseado na angústia, na aflição de que eu não estou pronto para que ele venha nos meus dias. Aconteceu com muitos de nós essa situação agora, porque a gente viu todas essas coisas acontecendo, e muita gente falou assim, será que vai acontecer agora? E marcar data é um erro. Não é que a gente não deva olhar para os sinais e perceber que está próximo a nossa redenção mais do que antes quando nós criamos. Mas se nós marcamos data, nós podemos provocar e ocasionar descrença, porque provavelmente nós erraremos. Um dia alguém vai acertar. Esses marcadores de data, uma hora acerta, né? Mas, enquanto isso, passa uma onda, uma devastação de descrença por aqueles que viram, passaram o tempo e nada aconteceu. Então, surgem também um processo de sacudidura, né? Infelizmente, as pessoas que acabam acreditando nessas marcações de datas que Jesus advertiu de não fazer, elas acabam sendo sacudidas por outros ventos doutrinários. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. A presunção de marcar data faz do marcador de datas um falso profeta, querendo correr sem ser enviado, querendo dar uma notícia que não foi dada a ele. Então ele se faz um falso profeta, dando um sonido que não foi dado em nossa mensagem. E aqui eu destaco de forma específica um tema que tem talvez aí mexido com alguns de vocês que estão aqui ouvindo, esse assunto, né, da teoria dos 6.000 anos. Tem gente que está falando aí que Jesus vai voltar em 2027, ou daqui a pouco eles mudam, porque daí não deu certo 2027, daí vai ser 2031, na data contando Enfim, eles começam a fazer um monte de cálculos aí para tentar marcar datas. Eu gostaria que Jesus voltasse antes de 2027. Eu queria que ele voltasse hoje. Mas não cabe a mim dizer se vai ser por volta disso ou antes. Não cabe a mim datas e horas. Bem, esse aqui é basicamente o que eu tinha preparado para vocês, assim, de forma separada. Existem algumas citações e eu gostaria de repente, abrir a oportunidade aqui para alguns de vocês que leram o capítulo, que queriam destacar algumas coisas. Eu acho que, concluindo aqui essa parte principal, a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês é a seguinte: Deus, ele não faz as coisas simplesmente porque ele não quer que a gente saiba, né? Mas ele faz isso para proteger a mim e a você. E se ele fez isso, ele fez por algo muito bom, para que você busque o preparo hoje, para que você busque juntamente com o Espírito Santo trabalhar
e refinar um caráter para a eternidade. Então, meu desejo para cada um de vocês é que a gente não somente pregue essa mensagem, né? Mas que a gente viva essa mensagem e, ao fazer isso, pregar e viver, nós estaremos fazendo algo que o apóstolo Pedro diz claramente: nós estaremos apressando a vinda de Cristo. Esse capítulo aqui, ele deixa uma sensação assim de que a vinda de Cristo não é algo fixo. Deixa uma sensação de que Jesus já poderia ter voltado. Isso me entristece um pouco, sabe? Por que ele ainda não voltou? Talvez ele esteja aguardando. Talvez ele esteja esperando que a igreja se prepare adequadamente. E talvez essa questão do quando, sendo ocultada de nós, seja um ato de misericórdia de Deus, porque senão iria demorar muito mais. Gustavão, queria abrir aí para o pessoal. Estou vendo aqui já alguns comentários aí, na página 36, o próprio Gustavo colocou aí, bem interessante. Quem quiser aí comentar alguma coisa sobre esse tema, algum ponto que chamou atenção nesse capítulo. Eu tenho vários aqui, mas eu já falei bastante, então eu quero dar oportunidade aí para vocês. Amigos, fiquem à vontade agora, aqueles que leram e querem comentar algo do capítulo 3, esse é o momento. Eu vou começar aqui, essa questão de ficar marcando data mesmo para a volta de Jesus. Vejam que a própria Ellen White, ela esperava que Jesus voltasse nos dias dela, né? Vários textos, somente do capítulo 3, onde ela fala, né, que não era prudente ter filhos naquele momento, porque o tempo é curto e os perigos dos últimos dias estavam sobre eles. Ela fala: chegará a hora, não está muito distante, e alguns de nós que agora cremos estarão vivos sobre a terra. Então ela cria que Deus voltasse no tempo dela, né? E que o Tiago falou fica muito claro com esses textos dela, de que Deus não tem uma data fixa, né? Ele pode voltar a qualquer momento. Então, por isso a brevidade do nosso preparo, de estarmos prontos e de não ficarmos sendo levados por ventos de falsas doutrinas, de falsos profetas, até da nossa própria igreja, que ficam querendo marcar datas para o retorno de Cristo. Isso é um risco, é um perigo. Nós temos que estar preparados como se Jesus fosse voltar hoje, né? Então, nossa preparação é diária. E conforme o capítulo anterior, do domingo passado, que fala sobre os sinais, a gente não tem dúvida de que estamos às portas, né? Mas isso não quer dizer que Jesus vai voltar daqui a 2, 5, 3 anos, ou um ano. O que Deus quer nos mostrar é estar pronto para que ele fosse, se ele fosse voltar hoje, estar pronto diariamente. Eu queria enfatizar isso. Até porque, né, Gustavão, a gente tem que lembrar que pode ser que a gente não esteja vivo. Tem isso. Então, assim, a gente tem que estar pronto o tempo todo. Não é amanhã, não é quando... agora eu sei quando que é, mas você tem que estar vivo, né? Então, a volta de Jesus pode ser abreviada para você a qualquer momento. Isso mesmo. Muito bem, eu queria também falar uma coisinha sobre isso. Se Jesus quisesse que soubéssemos a data da sua volta, ou ele teria revelado na Bíblia, né, claramente, assim como está lá a profecia do seu batismo, né, da sua morte, ali de Daniel, ou ele teria falado para a sua profetisa, a última profetisa, né, que foi Ellen White, ele teria revelado a ela, em consequência, a todos nós. Mas ele não fez isso, e não fez porque não é para sabermos mesmo, não tem que ficar vasculhando e querendo saber, não, Deus não quer que saibamos. Por quê?
Porque imagine se a volta dele fosse para o ano 3022. Nós não ficaríamos desanimados? Nós que estamos assim, vivendo nessa época? Puxa, 3022? Então, vou esperar, quando eu estiver lá com uns 80 anos, eu vou me endireitar. Por enquanto, eu vou aproveitar a vida. E não estaria certo. Então, Deus quer que a gente se prepare realmente hoje. E pode ser que ela seja mais perto do que nós pensamos, mas não vai durar mais do que o tempo de vida que nós temos aqui na Terra. Então, não vai passar mais do que o tempo que nós temos aqui na Terra para que Jesus volte. Então, quando os sinais finais realmente chegarem, nós vamos estar sabendo, né? O decreto dominical vai passar na Globo, na televisão. Então, muitos se levantam hoje dizendo, olha aqui, olha ali. Não, isso vai ser bem claro para todos nós, né? Então, a nossa preocupação não deve ser quando, porque isso vai acontecer. Como diz aí o pregador, acho que foi o pastor Bulhão, Cristo vai voltar, não importa se você esteja preparado ou não, acho que o Mike Feeling, mas ele vai voltar, independente de você estar preparado ou não. Então, a nossa preocupação deve ser em se preparar realmente, né? Tem um texto, pastor, que fala bem isso aí que o senhor está mencionando, que diz assim: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá e para reivindicá-los como seus. Então, o que cabe a nós a fazer é estar preparados. É esse preparo que nos aproxima do caráter de Cristo, que nos faz sermos mais próximos, cada vez mais, a ponto de Jesus falar assim, olha, eles manifestam no seu viver o amor genuíno ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas. Eles são uma manifestação do meu caráter na terra. Mais alguém, irmãos, gostaria de compartilhar aí alguma coisa sobre esse capítulo 3 do livro de eventos finais? Fique à vontade. Se não tiver, nós vamos encerrar por aqui, então, o culto, esse estudo maravilhoso que nós tivemos. Mais alguém? Não havendo, eu acho que nós poderíamos cantar, né? Aquele hino do Inário. Breve Jesus voltará. O Eduardo poderia colocar pra gente algo no 134, se eu não me engano, né? Vamos todos cantar juntos este hino, com alegria no coração, porque muito em breve o nosso Senhor vai retornar.
Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelo privilégio de sermos atingidos por essa mensagem de salvação, contemplados pelo privilégio de conhecermos a Cristo Jesus, e nós te louvamos porque nos deste a tua salvação como um presente do céu para cada um de nós. Que nós possamos, ó Pai, aproveitar cada oportunidade, cada momento, para darmos frutos da comunhão que temos contigo, através do amor, através do serviço, através da obediência aos seus mandamentos, que cada dia mais, Pai, nós possamos ter mais desejo, mais vontade de ver o Senhor voltar, e que possamos, dessa forma, estarmos formando um caráter que nos acompanhará pela eternidade. Bondoso Deus, manda o teu Santo Espírito para que cada um de nós possa ter um verdadeiro reavivamento, uma mudança, e assim, querido Deus, estarmos preparados para a tua breve volta. Que o Senhor possa encher o nosso coração da tua paz, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. É William, né? Tiago. É William? Tiago, desculpa, Tiago. Tinha confundido, achado que era William. Mas obrigado, Tiago, aí pela sua participação, pela sua mensagem para nós. E, irmãos, aqueles que são do Vila Marta, a igreja ela está aberta aos sábados, né, a partir das 9 até 10h15. E se você quer devolver o dízimo, pode participar do culto. Se você não pode participar ainda pela idade ou por outra situação, passar ali também e continuar sendo fiel a Deus, adorando a Deus através dos dízimos e ofertas. Mesma coisa o pessoal do Jardim Pinheiros, a partir desse sábado estará aberto das 9 até 10h15, por ali 10h30. E o pessoal do Piazinho, a igreja está aberta ainda não para culto presencial, nós estamos gravando o culto, mas das 10 ao meio-dia está lá o tesoureiro, o Jorge, para receber também os dízimos e ofertas, mas desde as 9 horas há pessoas ali presentes. E além da opção que nós temos de usar o SeveMe, um aplicativo, de depositar na conta bancária da igreja, ou de solicitar até para que alguém vá buscar. Nessa terça-feira eu vou na casa de alguém que diz, pastor, vem aqui que eu preciso entregar o dízimo, né? Enfim, que Deus abençoe a você, que continue protegendo você desse coronavírus, e até quarta-feira o nosso culto de oração também aqui pelo Zoom. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite a todos, irmãos. Boa noite a Obrigado, todos. Boa noite. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gustavo. Tudo mais, pastor. Boa noite a todos. O pregador não vai ficar no final ali para cumprimentar, viu, pessoal? Um abraço. Não. Tchau. Tchau, Tiago. Um abraço. Você trabalha com o Davi Conte lá, Tiago? Trabalho com ele. Manda um abraço do pastor Gás para ele lá, tá? Pode deixar. Eu trabalhei um tempo na Catarinense aí, um pouquinho antes do senhor chegar lá. Ah, tá. Legal. Privilégio. Tá bom. Aí. Um abraço. Tchau. Tchau.